Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Bárbara Bastos e essa aqui é a 10ª live da nova temporada de lives da Eleita. A Eleita, como vocês que já conhecem aqui o nosso espaço, é uma plataforma suprapartidária que tem por objetivo reunir mulheres conservadoras para debater temas relacionados à política, além de criar um ambiente saudável de acolhimento às mulheres que se dedicam ou pretendem se dedicar à vida pública. Lembrando que a Eleita foi idealizada pela doutora Karina Cufa. Boa noite, meninas. Boa noite, Tati. Boa noite, Olá, boa Mayra. noite. Boa Boa noite, noite, gente. Bárbara. Boa noite, doutora Mayra. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É bom lembrar que todas as terças-feiras nós estaremos aqui trazendo entrevistadas muito especiais, mulheres com histórias de vidas fascinantes. E é bom que todos nós possamos conhecer sempre mais essas figuras icônicas, né, que tanto fazem diferença na vida das pessoas e que a gente não conhece. As lives da Eleita, elas também são transmitidas em parceria com a página Ideias Bárbaras, da nossa querida Bárbara, Conservadoras e com o grupo Mulheres com Bolsonaro Oficial. Então, vocês podem acompanhar nessas 3 páginas e na página do Eleita também. Gente, hoje a gente está aqui com um tema muito especial, que é a atuação da mulher na defesa do direito à saúde. E para a gente conversar sobre esse tema tão relevante, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a doutora Mayra Pinheiro. Ela que é médica, pediatra, ex-secretária nacional de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde e pré-candidata a deputada federal pelo estado do Ceará. Boa noite, Mayra. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Tati. Uma alegria enorme, né? Estar aqui novamente para falar, conversar com vocês. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. A gente está conectado a 3 canais e mais uma porção de gente que quer conversar com a gente sobre saúde, sobre direito à saúde, e a gente está aqui para debater o tempo que for possível, tentar levar esclarecimento, né, opinião qualificada para formar novas mulheres, novos homens na sociedade. Então, muito feliz por estar aqui novamente com vocês. Então, Mayra, vou te chamar de Mayra, né? Vamos começar falando um pouquinho de você. Fala pra gente quem que é a Mayra Pinheiro. Tati, a Mayra, a coisa que mais importante para mim é a minha família, né? A Mayra é uma médica, tem 33 anos de formado, mas ela é mãe do Sandro e do Felipe, então são a justificativa maior da minha vida. Sou evangélica, tá? Então, de fato, na nossa família, Deus está acima de tudo e de todos. A gente tem isso como o maior valor, a gente pede todos os dias sabedoria, discernimento, para que cada ato e decisão da gente, não só na família e na vida profissional, na vida política, possa ser guiada pelo Evangelho e possa ser direcionado para as coisas que agradam a Deus. Muito feliz, realizada profissionalmente como pediatra, né? Eu mencionei aí, a gente tem 33 anos de formada. Se nascesse de novo e tivesse que começar tudo de novo, seria pediatra de novo. A maior alegria que eu tenho na minha profissão é poder devolver um bebê, uma criança vivo para uma mãe, para um pai dentro de uma UTI. Então, essa é a minha maior satisfação. É a família, é o meu trabalho, é poder defender e lutar pelo país que a gente acredita. Eu sou patriota e a minha mãe conta história para quem não conhecia minha história desde pequenininha. Então, com 8 anos, eu já estava fazendo revolução no meu bairro, na minha rua, né? Patriotismo, eu ia para o cinema assistir todos os filmes da história do Brasil. Então, a gente já nasce com aquele sentimento desde pequenininha mesmo, gregário. Eu fazia catequismo sem ter nenhuma noção de catequismo com 10 anos para as crianças do meu bairro. Então, a gente tem uma história aí que são os mesmos valores que nos juntaram e que permanecem até hoje. A gente cresce, só vai amadurecendo esses valores e só comprovando cada vez mais a convicção de que a gente não pode se desviar desses valores que a gente tem dentro do seio da família, que é a instituição mais importante da sociedade. É verdade.
A Mayra tem uma trajetória de luta pelo direito à saúde realmente muito longa já está um tempinho nessa estrada de defender o direito à saúde para os brasileiros. E eu quero mostrar agora um videozinho dela para vocês entenderem o tamanho da trajetória da Mayra e há quanto tempo ela luta para que todos nós tenhamos um sistema de saúde digno, realmente. Tem dias que a gente chora, a gente sempre chora, um olhando para o outro, e a gente diz assim, poxa, perdi o paciente porque simplesmente não tinha aqui uma ampola que eu precisava para fazer o coração continuar batendo até a criança estabilizar de uma infecção. E isso acontece muitas vezes aqui no Ceará. Meu nome é Mayra Pinheiro, eu sou médica pediatra, tenho 27 anos de formada, sou realizada na minha profissão. Sempre existiu uma angústia. Eu já dirigi serviços médicos que tinham 10 leitos. E todos os dias eu tinha alguém que me dizia assim, mas eu preciso de mais uma vaga, e eu não tinha. Tem 10 crianças na fila esperando vaga, e eu não tinha. E aí eu me perguntava, mas eu nunca vou conseguir fazer a diferença só para 10, eu preciso fazer para mais. Eu fui chamada para reanimar uma criança no maior hospital público do estado do Ceará. E quando eu cheguei na emergência onde essa criança se encontrava, eu me deparei com a cena de uma mãe com uma criança desacordada e ao redor daquela mãe, daquela criança, cerca de 200 pessoas amontoadas num grande salão como se elas fossem um depósito de gente. Não havia nem espaço para fazer a reanimação daquela criança. A gente teve que reanimar em cima de uma pia e colocar o corpinho da criança deitado sobre uma tábua. A sensação que eu tive nos dias seguintes é que a gente não podia aceitar aquilo ali, que alguma coisa tinha que ser feita. As pessoas tinham que tomar conhecimento, eu tinha que encontrar uma forma de fazer aquilo ali chegar para outras pessoas e que mais pessoas se indignassem e que aquilo ali acabasse. E aí veio uma ideia que era fotografar aquelas pessoas, eu pedi autorização a cada uma das famílias e resolvi fazer 1000 fotos e divulgar nos terminais de ônibus com a ajuda dos meus alunos. E aí, o que chamava mais atenção das pessoas quando elas viam aquelas fotos é que elas não acreditavam que aquele ali fosse um lugar no Brasil, que fossem hospitais públicos do nosso país. Quando as pessoas viam aquelas fotografias, a sensação era de que nós estávamos falando de um lugar de guerra, que era outro país. E elas ficavam extremamente assustadas. Era aqui. Hoje, com as redes sociais, aquelas imagens rapidamente ganharam o interior do Ceará, chegaram a outros estados, chegaram até a outros países. Então a gente viu que o que começou inicialmente com uma médica, um corredor de hospital, fotografias em terminais de ônibus, passou a ser visto por 200 milhões de brasileiros e passou a despertar solidariedade de muita gente, né? Então hoje eu entendo que eu tenho que sair do lado de cá. Eu já fiz a denúncia, eu já fiz a proposição, eu quero estar do lado das pessoas que decidem mudar essa realidade, das pessoas que assinam o papel e dizem, a partir de hoje o meu compromisso é que não exista mais tanta indignidade na saúde. A gente não pode esperar, a gente tem que fazer. Gente, Menina, você vai atrás dos negócios, né? Que nem eu lembrava mais desse vídeo, já tem um tempinho. mas aqui a gente faz o dever de casa, Mayra, e é para mostrar, quando a gente diz que você tem uma trajetória realmente muito longa e um trabalho digno e realmente compromissado com a defesa do direito à saúde, do acesso do cidadão ao sistema público com dignidade, a gente tem que mostrar. Porque a gente veio falar aqui desse tema, que é a atuação da mulher na defesa do direito à saúde, trazendo uma pessoa como a Mayra que realmente, além de ser mulher, é uma pessoa que defende, porque acredita e que sabe que isso pode ser melhorado, né? Não é não, Tati? É, isso mesmo. E a gente viu aqui que lutar por um sistema de saúde digno para os brasileiros é uma coisa que faz parte da sua vida. E a gente queria saber se isso trouxe algum tipo de consequência para a sua carreira, para a sua vida pessoal. Conta pra gente como é que foi isso.
Nath, Bárbara, quem está nos assistindo. Aqui no Ceará, as pessoas que me conhecem já sabem que a história a gente conseguiu conquistas, né? A gente mudou muitos espaços onde havia indignidade. Essa minha luta para a gente mudar o que está errado, ela vem desde a faculdade de medicina. Meus colegas de turma sabem que assim a minha turma foi a primeira que fez uma greve para a gente mudar o sistema de ensino dentro da Universidade Federal. E a gente assistiu uma aula lá, que na época era de videotransparência, a gente não opinava, a gente não tinha direito de perguntar nada, ia lá só para fazer uma prova, mas a gente não interagia, a gente queria ser médico humanizado. Então, 95% da turma foi reprovada, e eu falei, a gente não pode aceitar isso. A gente não está aprendendo, e foi nossa primeira revolução dentro do sistema de ensino médico. A partir daí, a faculdade mudou os conceitos, o departamento de farmacologia e fisiologia mudou os professores, e foi assim, quando eu cheguei, que eu me formei, eu me deparei a frustração de todo jovem médico. Eu pensava que eu vim aqui, que eu conseguiria salvar vidas, e faltava estrutura para a gente salvar vidas. Quando não faltava remédio, faltava um fio de sutura, faltava um leito, e vem as frustrações. Mas você tem dois itinerários enquanto profissional de saúde. Ou você se frustra, se acomoda com o sofrimento dos outros como se isso fosse normal, ou você vai lutar para mudar aquela realidade. E eu tenho um comportamento muito inquieto, então foi o que eu fiz. O HGF, para mim, foi uma das maiores grandes lutas, porque eu nunca tinha me deparado com o que a gente chamava na época de corredor e de piscinão. Eram mais de 200 pacientes amontoados num salão, pessoas doentes com doenças infecto-contagiosas, com pessoas com ferimento por arma de fogo, por arma branca, pessoas com meningite, os pacientes e seus familiares num único banheiro. Então, assim, eu chamava de sala Charles Darwin, só sobreviviam os fortes. Porque quem entra num negócio desse achando que foi buscar atendimento qualificado de saúde é só um depósito de gente. Né? Vão se salvar aqueles que de fato tiverem condições de serem salvos. Então, isso para mim era uma aberração. E eu resolvi denunciar isso aí. Só que eu ainda era uma médica um tanto inocente, eu não imaginava que essa denúncia fosse custar tão caro. Então, assim, houve uma época que eu fui impedida de entrar no hospital. Na época da eleição de 2018, o governador do Ceará, que hoje é candidato ao Senado, Camilo Santana, ele proibiu a minha entrada no hospital, abriu processo no Conselho Federal de Medicina, abriu processos administrativos para impedir o meu trabalho como médica. A gente ganhou esses processos depois, porque ficou provado que é dever do médico, quando ele se depara com situações antiéticas que causem sofrimento, e nós fomos formados para a gente diminuir o sofrimento das pessoas, para a gente curar as pessoas ou amenizar esse sofrimento, a gente não pode se calar diante da indignidade. Então, o próprio Conselho Regional de Medicina do Ceará disse isso, ela estava cumprindo a missão dela. E esse caminho não tem volta. Eu fui para o Ministério da Saúde, e aí quem imaginava que eu ia cuidar do programa que eu fiz oposição, porque escravizava seres humanos, o programa Mais Médicos. E aí Deus me deu a graça de ser a gestora desse programa e fazer tudo para que ele se transformasse em um programa que não escravizasse, que não utilizasse mão de obra humana como um trabalho escravo. Pessoas recebiam 30% das suas remunerações, trabalhando no mesmo país, fazendo o mesmo trabalho, e mandavam o restante para uma ditadura. Essas pessoas eram vigiadas. Então, foi a nossa luta que passou a ser por dignidade de pessoas que não eram brasileiros, mas são nossos irmãos. Né? Mas o PT transformou essa minha luta no inferno, porque ele colocou para a sociedade que eu era xenofóbica e que a minha luta era porque eles eram escravos, porque eles eram negros. Ora, escravidão existe de pessoas brancas em outras partes do mundo, existem de negros, existem de índios, existe escravidão de mulheres, escravidão sexual. Então, existe análogo de trabalho escravo no Nordeste, nas olarias, que as mulheres trabalham sem proteção. A gente estava falando de desigualdade de condições de trabalho, de venda de pessoas como mercadoria, que Cuba faz até hoje. Então, foi a segunda grande luta. Né? Eu enfrentei a ameaça de morte por causa do programa Mais Médicos, e graças a Deus a gente conseguiu
Uma médica lá do Ceará conseguiu mudar o programa, sentar com 2 ministros sem ser conhecida no país, ministro Ricardo Barros, e dizer assim: a gente não vai aceitar que o programa continue assim. A gente tem que ter prioridade para que não hajam brasileiros tratados como brasileiros de primeira classe e segunda classe. E essa foi uma luta. Eu consegui ir para o Ministério da Saúde, a gente foi mudando mais médicos. Hoje, o Mais Médicos deverá ser substituído gradativamente pelo Médicos pelo Brasil. É um programa que só aceita a inscrição de pessoas revalidadas. Podem ser estrangeiros revalidados, mas eles provaram que têm competência para cuidar da nossa gente, que falam a nossa língua com propriedade. E a terceira grande luta, que se tornou uma luta com grande visibilidade, foi a pandemia. A gente precisou de muita coragem. Eu jamais quis ser reconhecida na pandemia por uma questão midiática, né? Jamais imaginei, não gosto que as pessoas reduzam a minha história pela saúde à CPI. Tá? A CPI foi uma consequência de uma médica que não se calou diante da falta com a verdade. A gente tinha que defender a verdade, e eu fui para a CPI para dizer isso, porque se criou uma oposição a um governo que tentou impedir que médicos salvassem vidas numa situação extraordinária no Brasil e no mundo. Uma pandemia de um vírus desconhecido, com efeitos que a gente não tinha controles para saber quais eram, de alta letalidade, e os médicos não podiam tratar. Quem decidia o que os médicos iam fazer, ou quem queria decidir, era uma parte da imprensa militante, uma parte do judiciário ideológico militante, e deputados, prefeitos, vereadores, um consórcio Nordeste que não tem nenhum conhecimento de saúde. Então, eu fui lá para dizer, não é assim, a gente não vai se calar. E um papel que eu acho que eu tive na pandemia, que é um legado para o Brasil, é a gente quebrar o paradigma de que essas instituições internacionais, que até então nunca eram questionadas, como a Organização Mundial de Saúde, algumas sociedades médicas, algumas revistas científicas seculares, que todos eles têm conflito de interesse, que eles sempre defenderam aquilo que atendia os seus interesses, e na pandemia isso ficou escancarado. A gente via lá quem publicava os trabalhos, eram pessoas que já eram bolsistas da Pfizer, bolsistas da Janssen, estava lá o nome, mas a gente nunca questionou isso. A OMS vinha errando há muito tempo nas diretrizes para o mundo e ninguém questionava isso. Que a gente vinha de uma estrutura que dizia assim, tudo que a Organização Mundial de Saúde disser, a gente vai acatar. Não, a gente pensa, a gente questiona. O Brasil passou a ter técnicos independentes no governo Bolsonaro dentro da estrutura de governo, pessoas que estudam também, e a gente foi lá para questionar isso tudo e provar que o que a gente estava dizendo era verdade. Então, foram os três grandes momentos de revolução na saúde na minha vida. Não, gente, olha, a Mayra, ela resumiu aqui, assim, os pontos que ela achou principais da história dela nessa luta pela saúde. A gente vai mostrar aqui rapidinho, é um vídeo que eu até encontrei, mandei para ela, já faz um tempo, para vocês terem ideia de como que a Mayra foi pioneira nessa luta dela em questionar o programa Mais Médico, lá em 2013. Vai mostrar um pedacinho aqui do vídeo para vocês verem que ela falou, a gente está assinando embaixo, mas a gente vai mostrar o vídeo aqui para vocês. Essa semana, o governo de Cuba decretou que todos os cubanos que participam do programa Mais Médicos vão voltar para a ilha de Fidel. Aqui, a Escola de Saúde Pública do Ceará foi o primeiro local onde os intercambistas cubanos chegaram ao Brasil, foram treinados por 21 dias e assumiram seus postos aqui no Ceará. Eu vou conversar agora com a médica Mayra Pinheiro. Mayra, você, logo que os cubanos chegaram aqui, foi uma das médicas que questionou esse contrato. Por quê? Sim, Regina, nós estivemos inclusive aqui no dia 26 de agosto de 2013, junto com diversos outros médicos e entidades médicas do Ceará, para que a gente manifestasse o nosso repúdio à ausência da revalidação dos diplomas de todos os intercambistas, e não só os intercambistas cubanos.
Nós entendemos que esse programa que foi lançado no Brasil em 2013 se mantém até hoje. Ele era um programa político-eleitoreiro no momento em que a população brasileira dizia que ela queria mais saúde, mais segurança e mais educação. O governo tirou da gaveta o programa Barrio Adentro, que já existia na Venezuela e que estava desde 2009 assinado, era um programa de intercâmbio Brasil-Cuba para repasse de dinheiros através de algum projeto à ditadura cubana. E isso foi feito aproveitando esse momento político do país. A gente sabe que o pretexto de lançamento do programa foi uma suposta necessidade da população e uma ausência de médicos brasileiros para que os brasileiros das periferias das grandes cidades e dos rincões brasileiros fossem contemplados com assistência médica. Não é verdade. O órgão oficial para determinar quantos médicos são necessários hoje no Brasil é o Conselho Federal de Medicina. Hoje nós já temos mais faculdades de medicina do que, por exemplo, a Índia, que é um país mais populoso, e temos um número de médicos suficientes para atender os brasileiros, segundo preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Tanto que esse programa tem 18 mil médicos, um pouco mais. Isso. E apenas 8 mil são realmente vindos de Cuba. Exatamente. Não é isso? E nós somos hoje 450 mil médicos brasileiros, que muitas vezes não estão nas periferias das grandes cidades e nesses rincões, porque nos faltam condições de trabalhar. Antes do programa Mais Médicos, nós ficávamos à disposição de prefeitos que muitas vezes não honravam os compromissos com os nossos salários e nos colocavam para trabalhar em condições completamente adversas, sem recursos diagnósticos, sem medicamentos. E o nosso protesto era: a gente não precisa de programa Mais Médicos, a gente precisa de programa Mais Saúde. Brigamos durante todos esses 5 anos, inclusive porque esse programa representa um franco desrespeito a esses intercambistas. Não são obedecidas as leis da Organização Internacional do Trabalho, que diz que todo trabalhador em território nacional, pela mesma carga horária, deve receber um valor igual ao dos brasileiros. Esses médicos ficam somente com 1/3 dos seus salários, são impedidos de trazer suas famílias para cá, cerceados na sua liberdade, não podem transitar livremente dentro do nosso próprio país. Então é um programa, sim, onde pessoas são traficadas como trabalho escravo para sustentar um governo ditatorial. E graças a Deus a gente está comemorando hoje o fim. Vão ficar no Brasil os intercambistas que quiserem, mas sujeitos às leis brasileiras, sujeitos ao que é aplicado em todo lugar do mundo. Gente, esse foi só um trechinho do vídeo, tá? O vídeo é bem longo. Quem percebeu, quem está entrevistando a Mayra é a Regina Vilela, né, que é uma jornalista de direita muito conhecida no Brasil. Esse vídeo é bem antigo, deu para perceber no conteúdo das imagens. Né? Eu não queria dizer isso não, Mayra, foi você que falou. O tempo passa, as lutas envelhecem a gente. Pois é, e a Mayra, você vê como que naquele tempo ela já estava aguerrida nessa luta pela uma saúde de qualidade realmente para todos os brasileiros e questionando realmente qual que eram os reais objetivos do Mais Médicos, né, e como que ele poderia ser reestruturado. Ela falou um pouquinho para a gente aqui do trabalho que ela fez para reestruturar o Mais Médicos e questionar o que o programa tinha de errado, que podia ser alterado, né, Mayra? Sim, na verdade, assim, começava por essa questão de priorizar médicos que não tinham revalidação em detrimento dos médicos brasileiros. Depois, o programa prometia que ele ia concentrar esses profissionais em regiões de vazios assistenciais. E quando a gente foi estudar o programa, o grande quantitativo de médicos estava nas capitais e não nos vazios assistenciais, não eram regiões onde havia necessidade de você ter médicos pagos pelo governo federal, que eram estados ricos, São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais desses estados. Qual é o benefício de você usar recurso federal em detrimento dos grandes rincões do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte? Então, o programa era todo errado. A gente conseguiu mudar isso aí e hoje o Médicos pelo Brasil, ele é um protótipo já do nosso sonho, que é a carreira de Estado para médico, que, se Deus quiser, nos próximos 4 anos de governo do nosso presidente reeleito, Jair Messias Bolsonaro, a gente vai implementar, e aí a gente tem um sonho que essa carreira não seja só para médico, Bárbara e Tati. A gente quer carreira de Estado para os profissionais da saúde, porque a equipe é multiprofissional. A gente agora conseguiu, no governo Bolsonaro, um benefício, não é benefício, né? É reconhecimento histórico para a enfermagem.
tanto o piso da enfermagem no país foi rediscutido, implantado. Então, a gente está muito feliz, porque o grupo das enfermeiras, a gente que é médico trabalha muito, mas sem a presença da enfermagem no SUS, a gente não teria os resultados que a gente tem. Então, é um reconhecimento histórico, louvável, né, que traz um novo ânimo para pessoas que estavam completamente desrespeitadas no exercício profissional, que não eram valorizadas. Então, a gente está muito feliz por ter sido parte dessa conquista, porque a gente, lá na minha secretaria, fez o parecer favorável à implementação do piso, mesmo considerando todas as dificuldades de recursos, os limites do teto do orçamento, mas é o que eu digo para os municípios, né, para os prefeitos, para os vereadores, para os secretários estaduais de saúde. Tem muita coisa no SUS que a gente não consegue contemplar porque a corrupção ela é muito maior do que os investimentos reais que a gente precisa fazer. Então, quem fica dizendo que não vai conseguir pagar o piso da enfermagem, se souber fazer gestão eficiente e não usar os recursos públicos da saúde para as práticas de corrupção, vai conseguir honrar os pagamentos dos profissionais e valorizá-los, como agora a gente está fazendo com os enfermeiros do Brasil. É verdade. Uma grande Mayra, verdade. você tocou nesse assunto de valorizar não só o profissional médico, como todos os profissionais da área da saúde, né? E falando de saúde, a gente não pode deixar de mencionar que o Brasil inteiro assistiu o depoimento da Mayra na CPI da Covid. E a gente queria perguntar para você, Mayra, aqui, como foi passar por essa situação? Olha, A Mayra. O primeiro fator é que a gente tem o conhecimento da existência de um Deus, que disse que a gente nunca estaria só. A outra é a questão da verdade. A verdade, ela é contada 1 milhão de vezes e você vai contar do mesmo jeito. Quando você cria narrativas, cada vez que você for contar é uma história diferente, porque você está mentindo. Então, a gente foi lá, baseado na verdade, a gente levou documentos que provavam o que a gente estava dizendo. E o terceiro fator, Bárbara e Tati, é que a gente foi interrogada, arguída, por pessoas que nem têm conhecimento da palavra de Deus, nem têm valores éticos e ainda não têm conhecimento médico nenhum. As aberrações que eu ouvi lá, até por senadores que se formaram em medicina, como o senador Otto Alencar e outros, são de você estremecer, porque a pessoa não sabia sequer que ele estava falando de uma coisa que não existe na medicina. O senador Otto Alencar é uma aberração que a Bahia tem, né? Tomara que o povo baiano não reeleja esse homem, né? O que ele fez com a doutora Anise, gravou novamente um vídeo depois da CPI, fazendo desdém da doutora Anise num palco, numa apresentação. Então, é um homem misógino, machista, sem conhecimento, fora os outros crimes que ele responde no estado da Bahia. Então, assim, você passa por essas pessoas e olha para elas e fala assim, o que eu vou temer? A gente se mantém tranquilo, porque na qualidade de depoente lá, e eles estavam na qualidade de juízes, basta que você diga o que eles não gostem, para que eles possam decretar sua prisão, mas ainda assim, nem disso eu tinha medo, porque ser presa por bandidos, por pessoas desqualificadas, acaba sendo uma honra você ser reconhecido pelo povo brasileiro que você está sustentando a verdade durante de pessoas hipócritas e bandidas. Então, eu espero que o Brasil não reeleja boa parte daquela bancada, sobretudo do G7 da CPI. Eu acho que a gente vai comemorar, estou muito feliz, porque o povo do Amazonas já vem mostrando nas pesquisas que não vai reeleger aquele cidadão conhecido com o nome de Omar Aziz, que responde por vários crimes, entre eles o crime de pedofilia, e aí é minha área. Eu defendo a criança sobre todas as coisas, porque a criança é um ser inocente, né, frágil, que precisa de apoio, de proteção. Então, assim, imaginar que um homem daquele está solto e que está protegido por um mandato que outras pessoas concederam a ele, muitas vezes pela compra de votos, e que vai para uma CPI daquela ali, totalmente desqualificada, ameaçar pessoas honestas. Então, eu espero que o Brasil tenha muita sensatez
de não continuar reelegendo ou elegendo pessoas do porte daquele grupo da mesa diretora da CPI. Bandidos que respondem por seus crimes e que, infelizmente, não se tornam pagadores desses crimes porque estão protegidos por um mandato que é previsto pela legislação. Foi um privilégio realmente assistir lá o seu depoimento na CPI. Eu assisti, não conhecia você, e eu falei, eita, que mulher arretada, viu? Corajosa. Eu fiquei, assim, impressionada com a força que você passou naquele depoimento. Foi muito bonito de ver, assim, foi inspirador de verdade. Ainda mais vendo os senadores, né, senadores de oposição tentando humilhar, desacreditar o seu trabalho, né? Aí eu fiquei me perguntando assim, meu Deus, o que está se passando na cabeça dessa pessoa? Como é que ela está se sentindo aí dentro? Conta pra gente como é que foi isso. Cumprindo missão, Tati. Eu tinha que ir lá, eu acho que assim, a CPI foi uma oportunidade. Eu fui lá acusada de crime de epidemia, de genocida, de ter matado, como disse esse senador que eu acabei de mencionar, asqueroso, patético, como Aziz, você matou todos os meus irmãos de Manaus. Então, assim, a gente foi lá para dizer a verdade, para provar em dados, em números, que hoje a gente tem de forma muito mais consistente até, porque o tempo foi passando, e a gente documentou essas ações, que não fosse o socorro do governo federal, através não só de mim, mas dos centenas de técnicos do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa, do Ministério dos Direitos Humanos, não fosse a ação do governo federal, em decorrência do descaso crônico do estado do Amazonas, por homens que estão ligados, por exemplo, ao senador Aziz. A gente tem prefeitos, governadores eleitos por esse homem, e que são criminosos, que já tiveram a esposa, o irmão, os filhos presos. Então, essa CPI foi missão. A gente precisava dizer a verdade, a gente precisava dizer ao Brasil o que é evidência, como é que se busca a eficácia de um medicamento, o que é segurança. Ninguém tinha esses conceitos. A gente quebrou paradigmas lá, dizendo para as pessoas a primeira evidência é o médico e o paciente. Ele prescreve os seus pacientes, ele vê as respostas, ele tem segurança para continuar tratando os outros pacientes dessa forma. E a CPI levou gente desqualificada, gente que era artista e dizia que exercia a medicina, mas que fazia parte de toda uma narrativa sustentada pela mídia, que tinha como único objetivo destituir um presidente eleito democraticamente pela maioria do povo brasileiro. A gente foi só vítima por estar ao lado do presidente. Então, eles tinham que desqualificar todo mundo, nós todos passamos a ser enquadrados como representantes do gabinete do ódio, gabinete paralelo. Ora, não existe gabinete paralelo. Um presidente da República, um rei, um primeiro-ministro, ele pode se aconselhar com quem ele quiser. E desde quando isso é gabinete paralelo? Qual é a definição de gabinete paralelo? Mas criaram milhares de termos para nos enquadrar, bolsomínios, genocidas. Hoje, a gente tem a clara noção, a certeza de que muitos dos que nos acusaram de genocídio são, na verdade, os verdadeiros genocidas, porque são pessoas que impediram que os médicos fizessem o exercício da sua arte milenar, que é salvar vidas com todos os meios possíveis e com remédios que nunca mataram ninguém. Então, a CPI, para mim, foi oportunidade, foi missão. A gente hoje tem todos os nossos processos arquivados por falta de provas. Então, quem torcia que a gente fosse condenado por crime de improbidade administrativa, por crime, até arranjaram nomes novos, crime de epidemia. O senador Randolph passou uma maior vergonha, eu acho, da vida dele, além das milhares que ele já passou, foi recorrer à Corte de Haia, não guarda nenhuma relação com o que aconteceu na CPI, ainda queria usar dinheiro do contribuinte brasileiro para gastar passagem de avião, hotel, levando uma equipe para fazer mídia eleitoral às custas do povo brasileiro. É outro que eu tenho vergonha. Eu acho que se eu cruzar com o senador Randolph, eu sou capaz de vomitar. Asqueroso, mentiroso. Tinha feito uma live lá no estado dele para parabenizar e criar uma honraria para os médicos que estavam fazendo tratamento precoce. Prometeu aos médicos que levaria eles para o Congresso Nacional para eles receberem uma comenda, e quando chegou na CPI, esqueceu
que ele tinha feito essa live e quis condenar a mim, a doutora Anísia e aos outros médicos, chamando a gente de assassino. Ele fez parte do grupo, então, de assassinos lá da terra dele. Provavelmente ele vai precisar desses assassinos na eleição para ter votos, mas acho que não tem mais também, não. Ficou muito claro para o brasileiro quem são essas pessoas. Ô, Mayra, deixa eu te perguntar uma coisa. Por tudo que você vivenciou lá na CPI, você acredita que a CPI foi uma oportunidade de mostrar as diferenças que os governos anteriores, o jeito como os governos anteriores trataram a saúde, o jeito como o nosso governo atual trata? Deu para ficar explicitado essas diferenças através de lá da CPI? Bárbara, o que ficou mais claro, eu acho, para a população brasileira é que esse governo é extremamente responsável com o uso do recurso público. Porque em quase todos os depoimentos dos representantes do Ministério da Saúde existia uma suposta acusação de corrupção, de compra ilegal de vacinas, de uso de propina, e eles não conseguiram provar nada. Esse governo é honesto. A maior raiva de quem faz oposição ao presidente Bolsonaro e aos membros desse governo é que durante 4 anos esse homem tem vivido um inferno de acusações diárias, né? São ininterruptas, tentando encontrar alguma coisa para que ele possa ser afastado do cargo, para que ele possa ser condenado, e eles não encontraram qualquer indício de corrupção. Eles levantam suspeição. Ora, o governo que usou de crédito extraordinário para socorrer estados e municípios, recursos maiores do que o orçamento normal da União para a saúde. Então, onde que esse governo sobrou dinheiro? Os estados hoje têm recursos em caixa que sobrou da pandemia, que eles não conseguiram executar e eles vão ter que devolver para a União. Então, assim, não faltou recurso, não faltou socorro, não faltou ação oportuna. Fizeram uma confusão que não tinha vacina. E não houve a compra de uma única vacina em território nacional, nem pelo consórcio Nordeste, por nenhum enganador. Todas as vacinas foram compradas e distribuídas por obra do governo federal. Isso não é favor, não, é recurso público, usado devidamente para responder à população de acordo com os anseios dela. Todo mundo queria vacina, queria encontrar uma forma de vencer essa doença. Mas esses governadores, esses prefeitos e essa gente que estava lá na CPI, só tinha um objetivo, isso ficou muito claro. Mas a gente foi lá, mostrou nos depoimentos as provas das nossas ações e a população brasileira assistiu isso. E a CPI está enterrando aí os órgãos que deveriam receber, já receberam o resultado da CPI, a documentação que foi produzida a partir dela, comprovaram que não encontraram nenhum indício de que houve descaso, nem que houve corrupção, nem que houve omissão de socorro e nem tampouco improbidade administrativa. Então, a gente segue em paz, a gente já estava dormindo em paz há muito tempo, certo de que nós fomos lá cumprir a nossa missão. A CPI foi parte dessa missão, a gente provar o que a gente fez, falar com sinceridade, com verdade, com capacidade técnica. Então, a gente segue muito tranquilo porque a gente passou nesse governo. Foi uma honra para mim estar ao lado do presidente Bolsonaro, de tantos ministros, de tantos técnicos de valor e poder contribuir para salvar muitas vidas durante a pandemia. Eu acho que a gente podia aproveitar esse gancho que a gente está falando da CPI, da Covid, né? Para falar do documentário, né? Não tem um documentário que foi feito do Netflix, a Missão Manaus, não é isso? Missão Manaus. Então, deixa eu falar. O Missão Manaus era um sonho. Acabou a CPI, a gente não tem acesso aos grandes veículos de mídia que desinformam mais do que informam, né? E a gente sabe quais são, graças a Deus. A gente tem canais como esse, tem muita gente boa fazendo jornalismo de qualidade. Mas eu tinha um sonho, pessoal, que era a gente poder contar a verdade do que aconteceu em Manaus, porque eu fui uma das pessoas acusadas por deixar o povo do Amazonas morrer por falta de oxigênio, por falta de assistência, e a gente queria contar o que nós vivemos lá. Nós passamos 30 dias com um gabinete montado em Manaus, todos os secretários do Ministério da Saúde atendendo lá, ficou o único secretário em Brasília, foi o secretário Elcio respondendo por todas as pastas.
para que a gente não deixasse faltar um dia de socorro ao estado do Amazonas. Mas como contar isso? A minha ideia era fazer um documentário, só que a gente não tinha recursos, a gente jamais pensou em usar os recursos da Lei Rouanet, né? É outro detalhe importante. E a gente foi procurado depois de quase 6 meses por uma produtora, a Blackjack, que é uma produtora do meu estado, que faz grandes documentários, filmes para a Netflix. E eles disseram, Mayra, a gente queria muito gravar a história de Manaus com você, mas a gente quer que você convide todos os protagonistas, porque não foi a Mayra. Eu fui apenas mais um técnico do Ministério da Saúde. A gente precisava ouvir as pessoas que foram transportadas para outros municípios, as famílias, os enfermeiros, os médicos de Manaus. A gente precisava ouvir os outros técnicos do Ministério da Saúde. Então, o meu grande trabalho foi juntar essas pessoas, algumas muito envergonhadas, decepcionadas e cansadas do que passaram na CPI. Então, o trabalho foi convencê-las, porque foi uma nova exposição pública e a gente corria risco, né? Mas o documentário ficou lindo, tem 1h07 de duração. A gente fez uma cronologia de tudo que aconteceu em Manaus desde o dia 3 de janeiro de 2021. Então, é uma história contada com muita emoção e com muita verdade, e que termina com o retorno à vida normal em Manaus. Então, assim, eu assisti 8 vezes já, as 8 vezes eu choro, porque eu relembro que a gente estava no olho do furacão. A gente já passou o filme em 8 cinemas, né? Como que a gente está passando? As pessoas convidam a gente onde tem cinema para que a gente leve o filme, reúnem pessoas que são convidados. Nós já passamos em Minas Gerais, já passamos em Brasília, já passamos no Ceará, em vários municípios desses estados. Todo mundo se emociona. Quem não tem cinema na sua cidade, teve um município do Ceará que as pessoas não têm cinema na cidade, porque é um município pequeno, e a população se juntou, conseguiu um espaço no clube de diretores lojistas dessa cidade, uma televisão de 42 polegadas, que é o que eles tinham, a gente lotou a sala para que as pessoas pudessem assistir. Então, é emocionante. A gente está levando a verdade para outros brasileiros que precisam difundi-la. E a gente vai estar, esse mês ainda, passando o Missão Manaus no Teatro Amazonas, lá em Manaus. Vai ser emocionante, porque a gente vai entregar a história real para quem também foi parte dela, que são os amazonenses. Então, hoje nós colocamos o filme no YouTube porque a gente quer que o Brasil assista. A Blackjack não quer dinheiro, ela pediu contribuição a pessoas, a empresários que pudessem ajudar na produção, mas hoje o maior benefício é levar a verdade para 200 milhões de brasileiros, por isso que a gente disponibilizou Missão Manaus lá no YouTube, todo mundo pode assistir no conforto da sua casa, como assiste os filmes do Brasil Paralelo, do Netflix, com a família, entendendo a história real e repassando a história real para que o Brasil jamais esqueça do que a gente viveu e para que a gente não seja, no futuro, queira Deus que a gente não tenha novas pandemias, mas que a gente possa saber refutar a mentira e defender a verdade sempre. Gente, então, para quem ainda não gravou o nome do documentário, tá? Missão Manaus. Só procurar no YouTube, gente, assistir. E, por favor, além de assistir, recomendem ao maior número de pessoas que vocês conhecem, porque o Brasil precisa saber, como a Mayra falou, a verdade do que aconteceu durante a pandemia, não só em Manaus, como em todo o Brasil. E é através de trabalhos como esse aí que a Mayra, junto com a Netflix e com a outra produtora, estão levando essa verdade ao conhecimento de todos. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né, Bárbara? Vamos mudar agora, vamos mudar o foco. Em 2018, Mayra, você foi candidata ao Senado, né? E teve mais de 800 mil votos. É uma votação bem expressiva, né? Agora você é pré-candidata a deputada federal pelo Ceará. Como foi essa decisão? Conta um pouquinho pra gente. Eu confesso que em 2018, a gente, na véspera da eleição, praticamente da convenção do partido, eu fui convidada para ser senadora. Eu não esperava por isso, foi uma campanha assim, você entra nela na véspera da convenção, então é um susto.
mas foi muito bacana. Eu nunca imaginei, no outro dia, eu não venci a eleição, mas eu fiquei pensando, meu Deus, eu venci, eu conquistei com o voto de opinião, com o voto orgânico, quase 900 mil cearenses. Né? Eu não tinha recurso, foi a campanha mais barata ao Senado do Ceará. A gente fez literalmente uma campanha falando, entregando mensagem, conversando com as pessoas e sola de sapato, né? Viajando de município em município, contando a nossa história. E eu fico falando, quantos estádios de futebol, que o estádio de futebol aqui do Ceará cabe 50 mil pessoas. Então, quantos estádios a doutora Mayra lotou com a verdade dela. Então, eu sou muito grata. Então, a gratidão eterna às pessoas que confiaram em mim. E esse período no Ministério da Saúde, eu tinha dito que eu não queria mais participar de política, eu ia voltar ao meu trabalho de médica, eu gosto de trabalhar como médica, eu nunca parei um dia, Tati, de trabalhar como médica lá em Brasília. Os meus amigos diziam que eu era louca, porque eu saía do Ministério da Saúde 18h30 e 3 noites eu dava plantão durante toda a pandemia, eu só deixei de dar plantão no período que eu fiquei em Manaus. Eu pedi os colegas para me substituírem. Mas durante os 3 anos e meio eu dei plantão 3 noites por semana para que eu não deixasse de ser médica, que é a minha missão maior. E aí eu falei, não, vou terminar o período de missão aqui nesse governo, vou voltar para Fortaleza, vou voltar a trabalhar. Mas a gente viu tanta aberração no meu estado, a gente viu tanta aberração agredindo a nossa liberdade, né? Que eu fiquei mais motivada ainda. Eu falei, não, a gente não pode mais parar. Esse caminho não tem volta, por enquanto. Porque hoje, a causa maior que une a todos nós, brasileiros lúcidos, é a defesa da vida e da liberdade. Como a nossa liberdade vem sendo perseguida, agredida, aviltada por pessoas que querem nos calar, que querem nos impedir de pensar, de expressar as nossas ideias, de agir tecnicamente, até como fizeram com nós médicos. Então, eu conversei com meus filhos, eu pactuei com meu esposo, com a minha família, e falei, eu vou tentar mais uma vez. E a missão agora é sair como candidata a deputada federal, e se Deus quiser, eu vou estar do lado, a gente está falando aqui do Eleitas. O meu sonho não é vencer essa eleição sozinha. É no próximo ano a gente ter no Congresso, na Câmara Federal, no Senado Federal, um time. A gente não é feminista, eu não quero um time de mulheres. Eu sou contra essa coisa de cota para mulheres. Eu quero um time de guerreiras lá, de mulheres que tenham propriedade para fazer a defesa das nossas pautas. Mulheres que possam sustentar a nossa luta contra o aborto, contra as drogas, em defesa da família. A gente tem inúmeras pautas. Então, eu quero ver Roberta Lacerda, eu quero ver a doutora Anise, eu quero ver nossa representante da Bahia, Raíssa ser eleita. Raíssa Soares. Se fosse numerar aqui, era a noite inteira. E homens também, homens valorosos também. Eu sonho que, se eu for eleita, for da vontade dos cearenses, que a gente possa ter um congresso de fato renovado, que a gente se junte para aprovar projetos de lei, não só para a saúde, mas para a educação, projetos que garantam a nossa liberdade por homens e mulheres corajosos e que detenham conhecimento para fazer isso. Então, esse é um sonho, por isso que a gente, mais uma vez, está colocando o nosso nome à disposição do povo do estado do Ceará. É um voto, de novo, de opinião, eu não tenho recursos, o que eu tenho é fruto do meu trabalho. Então, eu estou à procura de homens e mulheres de bem que votem com liberdade, escolhendo pessoas que eles acham que têm capacidade de representá-los sem fazer trocas. Hoje, no meu estado, eu fui um município agora que tem planilha de valor de voto. 350, 320, 360. Isso é uma realidade terrível, mas a gente não pode negar que exista. Mas também tem muita gente que já acordou e que sabe que o seu voto não tem preço, né? Seu voto tem valor. É com esse voto que a gente melhora a saúde, que a gente muda a educação, que a gente sustenta a nossa liberdade. Então, eu vou encontrar, se Deus permitir,
eu preciso encontrar mais de 100 mil cearenses que acreditem nesse propósito e me deem essa oportunidade de, pela primeira vez, representá-los agora dentro de uma casa legislativa. Já encontrou, Mayra. Mais de 800 mil, você vai com conseguir mais de 100 agora, com certeza. Com toda certeza. Gente, e vocês que estão aí assistindo essa live, curte a live, compartilha esse conteúdo conservador aqui da Eleita, de qualidade. Passa esse link pelas suas redes sociais, transmite essa live também para os seus familiares, para os seus amigos, através de aplicativos de mensagem. E curte as páginas, além da Eleita, que estão retransmitindo essa live, a Ideias Bárbaras, a Conservadoras. Entra para o grupo Mulheres com Bolsonaro Oficial lá no Facebook, tá? A gente só aceita meninas lá, mas entra, o maior grupo de apoiadoras do presidente Bolsonaro no mundo. Tá bom, gente? 1.300.000 mulheres que apoiam o presidente Bolsonaro estão lá no grupo Mulheres com Bolsonaro Oficial, tá bom? E já que a gente está falando de mulher, eu queria perguntar para a Mayra que ela pretende ingressar na vida pública como parlamentar, né? E qual que é a importância, Mayra, de projetos como Eleita para as mulheres brasileiras? Eu acho que é a força da representação que se junta e que traz pautas legítimas nossas. No grupo, né, do Eleitas, a gente tem advogadas, a gente tem médicas, a gente tem professoras, a gente fortalece as nossas pautas. Então, acho que é muito importante a gente ter projetos como esses, a gente ter grupos específicos para as nossas representações que nos fortalecem. E somamos, porque eu sou da área da saúde, mas é preciso que a gente seja uma parlamentar com capacidade técnica para debater sobre todos os temas. A gente tem que saber do agronegócio, a gente tem que saber de educação, a gente tem que saber de saúde, a gente tem que saber de infraestrutura. Então, quando a gente tem um grupo que vem trabalhando há muito tempo sobre as pautas que todos nós precisamos ter conhecimento, isso só nos ajuda a ter, dentro do Congresso, se Deus quiser, no próximo ano, uma representação qualificada para o debate. Feliz. Se Deus quiser, teremos um Congresso renovado, que é tudo que a gente precisa, né? Eu creio também. Eu creio que o povo brasileiro está muito determinado. Já começamos uma mudança, mas que a gente vai seguir nessa mudança, se Deus quiser, e vai aprimorá-la. Agora, Mayra, a gente soube também que uma das causas que você defende é a proteção dos animais, né? Você estava até falando pra gente que animais eu não me julgo, Tati, protetora, né? Eu tenho sempre um cuidado de diferenciar o protetor. Hoje, o trabalho do protetor no Brasil é muito mais de uma pessoa com um espírito de bondade enorme, que ele acaba sendo um acumulador de animais. Ele retira o animalzinho da rua, leva para a casa dele, começa a ter 10 bichos, 20 bichos, 30 bichos, e ele entra em sofrimento e o animal também. Porque chega um ponto, e eu já fiz isso, né, que a gente tem tantos animais em casa que eles adoecem e a gente não tem dinheiro mais para tratar todo mundo, porque quando um adoece, passa para os outros, e a gente vai precisar de mais ração quando chega a época das vacinas, do remédio para tratar as parasitoses, a gente não sabe o que fazer. Então, eu vejo muito esse sofrimento dos verdadeiros protetores, que quase não recebem amparo estatal. O presidente Bolsonaro também inovou nessa área, revolucionou, aprovou leis de proteção animal. O Conselho Federal de Veterinária fez parceria com o governo. Hoje, todos os conselhos estão fazendo trabalho de distribuição das coleirinhas contra o carrapato, né? Contra as pragas que podem causar doenças humanas e animal. Mas o meu vínculo com o cuidado animal, primeiro é a questão do cuidado com a vida, né? Deus diz que a gente tem que cuidar de toda criatura que é obra dele sobre a face da terra. Então, os animais, eu tenho uma afeição enorme desde pequenininha por eles, eu tenho um amor enorme pelos bichos. E aí, a primeira coisa é afetiva mesmo, de gostar muito de animal. O único animal que eu não gosto, eu brinco com os meus filhos, é barata. Eu digo, barata não é de Deus. O restante, tudo é bem-vindo. Mas, primeiro é a vinculação afetiva. E depois, uma das pautas que eu quero levar para o Congresso
é a necessidade da gente cuidar da saúde animal também em respeito à saúde humana. Eu não consegui concluir um projeto meu no Ministério da Saúde, porque eu precisei me desincompatibilizar, que era a gente levar os estudantes e residentes, porque a gente estava tratando dos residentes dentro do Ministério da Saúde, que era a minha pasta, e eu fiz um projeto, ele já está escrito, para a gente fazer uma revolução nas aldeias indígenas de todo o Brasil. Porque os índiozinhos pequenininhos, eles adoram bichos, assim como eu adoro. Só que eles dormem com os bichos dentro das redes, dentro das ocas, e os animais, como não são tratados, acabam levando muitas doenças que podem provocar até a morte dos homens. Então, o nosso projeto era a gente levar ação de educação em saúde para todas as aldeias indígenas, através dos residentes dos cursos de veterinários, estudantes de veterinária e de medicina. Tratar todos os animais das aldeias indígenas e criar uma cultura de que os animais, quando são tratados, a gente evita boa parte das doenças humanas causadas pelos animais, que ou são vetores, né, ou são os próprios agentes da doença que vai passar para o ser humano. Então, meu cuidado e meu interesse hoje, quando, se Deus quiser, for eleito e puder estar na Câmara Federal, é a gente fazer projetos que protejam a saúde animal, também preocupada com a saúde humana. Então, é cuidar de um elemento que, na cadeia, quando você diminui as agressões, diminui as doenças sobre eles, você também está fazendo prevenção e promoção da saúde humana. Então, a gente pode cuidar melhor dos nossos animaizinhos, sim. Ah, Mayra, olha, gente, no último dia 5 de agosto agora, a Mayra recebeu das mãos do presidente Jair Messias Bolsonaro a medalha de honra ao mérito médico, uma homenagem de reconhecimentos por serviços prestados à saúde pública brasileira. Mayra, como foi receber essa honraria? Bárbara, só vou fazer uma mudancinha. É que nesse dia, infelizmente, a gente ia receber, não só eu, mas os outros médicos, das mãos do presidente Bolsonaro. Foi ele que assinou o decreto concedendo esse reconhecimento para a gente, a medalha de honra ao mérito médico, mas ele não pôde estar lá na cerimônia, porque ele foi para a motociata lá em Montes Claros, e a gente entende que eu hoje quero ver o presidente falando com mais brasileiros, porque a garantia de que ele seja reeleito é a garantia que esses projetos da gente, técnicos e que serão benéficos para a população, serão implementados no Brasil. Então, recebi a homenagem através do ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, e foi uma honra, né? É a maior honraria médica já recebida num país por um médico, para aqueles médicos que se destacam por serviços prestados à pátria. Então, para mim, foi um dia inesquecível. É um estímulo para a gente continuar na nossa missão de servir ao Brasil, que é a minha pátria amada querida. Mais do que merecido. Mais do que merecido, Mayra. Obrigada, mas eu acho que é missão. A gente tem uma missão, a gente tem que cumprir. Foi para isso que eu fui para lá. É apenas um reconhecimento, mas eu sou muito grata e até ofereci no dia, né, esse título a todos os profissionais da saúde que não poderiam estar lá. Eu era uma representante, mas foram muitos os guerreiros e as guerreiras desse país que, durante a pandemia, deram tudo que podiam do seu tempo e da sua energia para salvar outros brasileiros. Muitos até entregaram sua própria vida e as perderam no meio dessa luta contra o coronavírus. A nossa luta era contra um vírus. Então, todos foram guerreiros mesmo, o pessoal da saúde. Todos. Teve gente que nem voltava para casa, né? Deixou sua família, seus filhos, deixou tudo para poder cuidar de outras pessoas. São invisíveis, mas a gente sabe que não fossem essas pessoas, a gente teria tido uma mortalidade muito maior, os danos seriam muito maiores. É verdade. Bom, gente, a gente já está chegando no finalzinho da nossa live, né, Bárbara? Queria agradecer a presença da doutora Mayra e pedir que você faça as considerações finais. Eu só tenho a agradecer, gente. Quando eu falo, eu amo a Bárbara, né? Ela me mata de susto, porque ela vai atrás de uns vídeos meus que nem eu me lembro, que me fazem chorar. Então, assim, é bacana demais estar aqui com vocês, bacana demais ter essa oportunidade de falar,
com os brasileiros. Hoje, a nossa luta não é mais só pelo meu estado, Ceará. A nossa luta pela liberdade, pela vida, hoje é nacional. E as pessoas dizem, Mayra, você vai ser eleita no Ceará, o que você está fazendo na manifestação lá em Goiás, em Brasília, no Rio de Janeiro? Eu falei, gente, a gente é soldado, o soldado não escolhe onde ele é útil para a guerra, não. Onde me chamarem para defender a vida e a liberdade, eu vou, a minha voz é a minha arma. Então, a gente já não é mais só do Ceará. Eu quero representar o meu estado, mas quando você é eleita, e se eu for eleita deputada federal, eu vou estar lá para defender não só o meu estado, representar não só o Ceará, mas para fazer projetos que possam beneficiar todos os brasileiros. Então, é a representação a serviço do Brasil. Né? Os cearenses vão me ajudar, se Deus quiser, a ter um nome para se orgulhar. Hoje, o meu estado tem poucos nomes que não é que as pessoas nem se orgulhem. Eu brinco com as pessoas falando assim, você sabe quantos deputados federais tem no Ceará? Não. 23. Quem são? Fala rapidinho o nome de 2. Ninguém sabe. As pessoas não sabem nem quem elas votaram. Verdade. Entendeu? Então, a gente quer ter um nome para se orgulhar. Não é por ser mulher, não é por ser homem, é um nome do seu estado que você diz assim, nossa, essa pessoa foi lá e representou o meu estado e defendeu o Brasil. Então, é que em cada estado a gente tenha muitas pessoas com esse sentimento de patriotismo, de responsabilidade pelo Brasil que a gente quer. Nós não podemos ter retrocesso, a gente tem que avançar para que a gente tenha essa pátria com valores, com virtudes, que a gente descobriu que podia defender, que a gente podia ser mais guerreiro com a figura do presidente Bolsonaro. Eu digo em todos os grupos de jovens, antes do presidente Bolsonaro, as pessoas aliavam patriotismo à seleção brasileira, a camisa da seleção, sim, a bandeira apenas isso. da seleção quando ia jogar. A gente entendeu que a pátria é muito maior do que a seleção brasileira. E eu gosto de futebol, mas a nossa pátria é muito maior. Né? A nação, a pátria, esse conhecimento, a necessidade da gente defender a família, de defender a vida de forma intransigente, da gente não aceitar essa dualidade falsa de que droga pode ser bom, de que maconha pode ser usada de forma recreativa. Então, esse caminho não tem volta. Essa luta é minha, é de vocês, e é a de todos os brasileiros que estão assistindo a gente. Então, muito obrigada pela oportunidade de trazer aqui a minha militância social em defesa dessas pautas que são também de vocês e que, com certeza, são também das pessoas que estão assistindo. Quando a gente se encontra em espaços como esse, a gente funciona como uma brasa na fogueira, né, que reacende o desejo e a vontade das pessoas nos seus locais continuarem essa jornada. Então, muito obrigada. Olha, eu queria só dizer uma coisa aqui, que quando a Bárbara me falou que me chamou para fazer a live com você, eu me senti muito honrada, porque realmente, quando eu te vi na CPI, eu realmente fiquei muito surpresa com a sua posição, com a sua postura lá, com tudo que você fez. E agora eu fiquei mais fã ainda, depois desse nosso bate-papo aqui. E eu fiquei muito feliz de participar dessa live com vocês. Eu queria dizer que eu estou à disposição, mesmo não sendo do Ceará, mas no que eu puder contribuir, eu estou aqui e na torcida para que dê tudo certo. Obrigada, Tati. Um bom parto para você. Depois manda foto do bebê. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Beijo, dá um beijo no Sérgio. Beijo, pode Brasil. Deixar, Mayra. Gente, quero agradecer a Mayra por estar aqui conosco, por ficar surpreendida ainda com os vídeos que a gente traz dela, que a gente descobre. Quero dizer a vocês que nós aqui da Eleita estamos todas as terças-feiras, às 20 horas, com a nossa live, tá bom? Especiais dessa nova temporada de live da Eleita, sempre com uma mulher fantástica, com uma história de vida surpreendente, como a Mayra veio compartilhar conosco aqui. E dizer a vocês que sigam a Eleita nas redes sociais. A Eleita está em todas as redes. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Telegram, estamos na nossa própria plataforma. E para você saber mais um pouquinho, é só acessar alguma das redes sociais e procurar lá no Instagram, @eleita.oficial, tá bom? E aí você fica sabendo de tudo que a Eleita está fazendo,
todas as mulheres fantásticas que passam por aqui, e que vai ser a próxima da semana que vem também. Da semana que vem a gente tem uma surpresa, não é, Tati? Para todo mundo, para o Brasil inteiro, Mayra. Vai ser uma live bem diferente, bem surpreendente para todo mundo, então não perca. Surpresa para mim. Então, gente, um beijo, boa noite para todo mundo e obrigado por estarem com a gente até agora. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Boa noite, obrigada.